Se você está trabalhando com automações, inteligência artificial ou agentes inteligentes, você já deve ter ouvido falar dessas duas ferramentas, o N8N e o LangGraph. No vídeo de hoje, eu vou mostrar quando usar cada uma delas. Agora aqui na tela, nós temos a ilustração de um fluxo N8N, onde nós vamos ter a entrada, e essa entrada ela pode ser um webhook, ela pode ser uma API externa, ou ela pode ser também um evento externo. Na sequência, nós temos o agente. Esse agente ele pode ser uma LLM, onde ele vai receber essa entrada, e com essa entrada ele vai chamar uma ferramenta ou acessar a memória. Então, com base nisso, ele vai chamar a ferramenta, e essa ferramenta ela pode ser uma API externa, ela pode ser um serviço externo, ela pode ser um banco de dados, pode ser uma função customizada, isso vai depender da necessidade de cada projeto. E aí também a memória, né, como eu já comentei, ela é utilizada para a gente poder armazenar as informações e posteriormente, né, ou seja, em momentos futuros, a LLM, o nosso agente inteligente, ele conseguir consultar as informações novamente. Com base no processamento dos retornos das ferramentas, ou seja, uma API externa ou até mesmo uma função customizada, ele vai receber um retorno. Com esse retorno, ele tem que tomar uma decisão. A decisão pode ser chamar outras ferramentas ou trazer uma saída. E essa saída ela pode ser um retorno ao usuário, pode ser retornar a informação para outros sistemas, e aí, com base nisso, a gente tem esse fluxo do N8N. Aqui nós temos a ilustração do fluxo do LangGraph com o estado inicial. Então, esse estado inicial ele é um estado, esse estado ele pode ser um objeto, ele pode ser utilizado para compartilhar contextos, né? Então ele é um estado global do nosso agente, e ele também pode ser utilizado para fazer leitura e atualização do estado em qualquer parte do fluxo no nó, né? Então isso é bem interessante. Outro ponto, nós temos múltiplos agentes, então nós conseguimos, nesse exemplo, ter o agente número 1, onde ele representa uma inteligência artificial especializada, onde ele consegue fazer a parte de entendimento e processamento das informações. E o nosso agente número 2, ele é responsável pela parte de regra de negócio ou, de repente, a personalização do usuário, né? Então a gente consegue ter um agente específico para cada ponto que a gente necessita. Na sequência, ambos os agentes eles têm acesso ao nosso nó de ferramentas, né? Então eles conseguem fazer essa parte de interagir e conectar as ferramentas, né? As ferramentas são aqueles pontos que eu já comentei no fluxo do N8N, onde podem ser APIs externas, funções customizadas, serviços. Nós temos a condicional. Diferente do N8N, que nós temos a decisão, aqui na condicional, o agente ele vai definir por uma nova tentativa. Então, se ele fizer isso, a gente vai ter um loopback, onde ele vai continuar o processamento, então ele vai alimentar o estado inicial novamente, e aí com base nisso ele ativa o processamento, né? Então acaba virando um processamento interativo, e esse fluxo ele é contínuo até ser finalizado. Então nós temos a condicional, se o agente decidir por tentar novamente, ele vai alimentar o estado inicial, vai fazer todo o processamento novamente. Com essa nova tentativa ele está fazendo o raciocínio do que ele precisa fazer. Se a condicional passar, então ela vai para o fluxo de finalizado, e aí é concluído com sucesso o fluxo. Então a diferença, basicamente, a gente consegue ter uma inteligência interativa, ou seja, ela raciocina no lado do LangGraph. Já no lado do N8N nós temos um fluxo linear, né? Então ele começa, tem o seu meio e o seu fim, então ele não faz esse reprocessamento, que essa é o diferencial. Agora, quando usar um e quando usar o outro? Quando usar o N8N? Quando a gente quer fazer integrações com ferramentas rapidamente, então se a gente quer fazer uma integração com uma API, quer fazer uma integração com e-mail, o N8N vai ser muito útil. Se a gente quer validar uma ideia rapidamente, a gente quer fazer um MVP, se a gente quer fazer algum teste, então com 2, 3 nós a gente já consegue resolver com o N8N. Interessante também, eu já tinha comentado, mas é legal ressaltar que o N8N ele é de fluxo linear ou previsível, né? Então, quando a gente já entende o que a gente quer resolver, é muito mais fácil, por exemplo, depois que fazer isso, faz aquilo, então devolver essa informação. Então, basicamente, ele serve para esse tipo de interação. Nós conseguimos fazer a entrega de resultados sem programação, né? Então, tem a questão do no-code, onde a gente consegue trabalhar com equipes que não são técnicas, né? Então, tem essa vantagem. Ele também tem uma interface visual para a gente poder monitorar e fazer os debugs, né? Então a gente consegue ver cada etapa visualmente do que está acontecendo. E quando a gente vai utilizar o LangGraph? O LangGraph é quando a gente quer construir um agente de verdade, né? Um sistema que decide, que volta atrás, que busca informação, que tenta de novo. Ele continua processando até alcançar o objetivo, que foi aquele ponto que eu compartilhei de tentativa, né? De nova tentativa ali que ele vai sempre levar para o estado inicial. Quando o fluxo ele envolve múltiplas etapas, então a gente tem a decisão de ciclos, por exemplo, o assistente que responde, tira dúvidas, ele valida os dados, faz a interação,
isso mais de uma vez, né? Então ele faz várias interações com o usuário. O comportamento, que depende de histórico, então, do estado anterior, né? Então a gente consegue com o LangGraph ter um controle total disso, porque a gente tem essa questão de memória e também a gente consegue fazer a decisão e o fallback, né? Então isso é bem importante para a gente conseguir esse comportamento retroativo no histórico. Quando a gente precisa também de um fluxo que não é linear, então ao invés de seguir um caminho fixo, né, a gente pode escolher o que fazer com base no resultado. Então o LangGraph ele tem essa vantagem gigantesca aí, né? E também se a gente está criando um produto customizado de inteligência artificial. Então, a gente não só está automatizando tarefa, nesse caso o LangGraph ele dá uma flexibilidade na parte de engenharia muito grande. Então, enquanto o N8N a gente tem uma interface e um fluxo mais linear, né? A gente tem a interface UI ali para a gente poder fazer a interação e a criação dos nós. Aqui a gente tem que realmente trabalhar na parte de code, hard code, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento na parte de desenvolvimento para utilizar o LangGraph. Porém, você consegue fazer projetos muito mais profissionais, porque o N8N também ele tem algumas limitações. Claro que cada tecnologia tem a sua limitação, vai atender um caso de uso, mas é importante você, com base nessas informações, entender o que vale a pena para o seu projeto. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual dessas ferramentas você está utilizando nos seus projetos. Não esqueça de deixar o gostei e também inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Até mais!